Bom dia, Oi, Jomir. candidato. Bom dia, como vai? Muito bem. Bom, nós vamos começar então a nossa entrevista. Eu peço ao senhor gentileza de dar respostas breves para a gente poder passear pelo maior número de assuntos, tá bom? Tá bem, Jomir. Muito obrigado. Bom, candidato, o senhor começou este ano eleitoral decidido a ser candidato a governador pelo PSOL. E nas alianças, na busca de alianças, o senhor acabou optando pela candidatura a deputado federal. Gostaria de saber por que que o senhor decidiu ser candidato, por que que o eleitor deve optar para o senhor para deputado federal, tendo em vista que a sua intenção inicial não era essa. Bom, Jomir, eu decidi ser candidato a deputado federal, deixando a candidatura ao governo de lado por duas razões. Primeiro, para contribuir na unidade do campo progressista no estado de São Paulo, em torno do Fernando Haddad, para a gente acabar com 30 anos de hegemonia do PSDB. Em segundo lugar, para ajudar a construir a maior bancada de esquerda do Congresso Nacional desde a redemocratização. Hoje o Centrão hegemoniza o Congresso, nós temos um orçamento secreto que praticamente inviabiliza um presidente de governar e definir as prioridades do Estado. Então, decidi ser candidato a deputado federal, dialogando com meus companheiros de partido, com o presidente Lula, com os meus companheiros de movimento social, para ajudar o Lula a reconstruir o Brasil a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Eu quero ser o braço esquerdo do Lula no Congresso Nacional, fortalecendo uma agenda de combate às desigualdades, de combate à fome, pautando um novo programa de moradia popular no Brasil, que o Bolsonaro acabou com o que existia, né, pautando a necessidade de revogar retrocessos como a reforma trabalhista. Essas foram as razões que me levaram a ser candidato a deputado. Obrigado. Em 2020, quando o senhor concorreu a prefeito de São Paulo, sempre que o senhor era questionado sobre a relação entre executivo e legislativo, no caso de o senhor vencer e não ter uma maioria na Câmara Municipal, o senhor dizia que era preciso ter o povo ao lado, quer dizer, que se o senhor fosse eleito, o senhor contaria com a pressão popular sobre os vereadores para fazer passar os projetos que seriam do interesse do executivo. O senhor acha que essa lógica também se aplica à Câmara dos Deputados? Como deve ser a conexão entre eleitor e deputados ao longo do mandato? Acho que, em primeiro lugar, nós temos que buscar, até o dia 2 de outubro, faltam 11 dias, ter uma maioria na Câmara dos Deputados. Né? A busca para ter uma força maior no Legislativo, para não deixar a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada dos bancos, né? Essas bancadas de negócios dominar o Congresso Nacional, ela está na mão de cada eleitor no dia 2 de outubro. Agora, eu acredito, Jomir, essa é a minha trajetória na mobilização da sociedade. Aliás, se não fosse a mobilização da sociedade, a gente nem estaria conversando aqui hoje, nem teria eleição daqui a 11 dias. Foi a mobilização da sociedade nas diretas já que redemocratizou esse país. Então, ter uma sociedade viva, organizada, ter uma sociedade que coloque a sua voz e as suas demandas não só a cada 4 anos na urna, mas no dia a dia, nas ruas e mobilizações, é essencial. Eu, se eleito deputado, vou ter um mandato completamente aberto às comunidades, às periferias, aos grupos que eu represento, aos movimentos sociais, aos servidores públicos, aos professores como eu, que fazem a sua batalha e que tem muitas pautas no Legislativo. Então, acho que é dever de um representante político, de uma liderança política, ter uma relação de mão dupla, de diálogo com aqueles que ele pretende representar. Sim, ainda dentro desse tema, o senhor tem uma imagem hoje em dia muito associada ao ex-presidente Lula, né? E há pouco tempo, algumas semanas atrás, o ex-presidente deu uma declaração que foi criticada, contestada, em relação ao papel que ele acha que o eleitor tem que exercer sobre os deputados federais. Ele falou que o eleitor deve ir à casa dos deputados, deve incomodar a tranquilidade dos deputados e seus familiares para exigir a aprovação de determinados projetos. O senhor concorda com essa tática? O senhor acha que esse é o caminho? Acho que a declaração do Lula foi muito mal interpretada e utilizada de forma oportunista pelos bolsonaristas. Aliás, quem faz esse tipo de tática de constrangimento, de tentar intimidar familiares, intimidar figuras políticas, é o bolsonarismo. Fazem essa tática diariamente.
e, aliás, com viés de violência política. O que o Lula disse é que o voto não é um cheque em branco, que um deputado, um presidente da República, um governador, um prefeito, quem quer que seja, tem que responder pelas suas posturas perante o povo. Então, que as pessoas façam mobilização e cobrem de um deputado, de uma deputada, de um governante, de quem quer que seja, sobre as suas posições públicas, isso é absolutamente legítimo numa democracia. Certo. Bom, considerando que o senhor seja eleito, essa próxima legislatura da Câmara dos Deputados deve tratar de algumas questões ligadas a reformas. No caso de vitória do ex-presidente Lula, possivelmente vai haver uma rediscussão sobre a reforma trabalhista. E um outro tema candente, que independentemente de quem vencer o executivo deve ser discutido, é a reforma tributária. Gostaria de saber como é que o senhor deve se posicionar em relação a esses dois temas. Em relação à reforma trabalhista, eu sou a favor da revogação da reforma aprovada pelo Temer. Ela é uma reforma que retirou direitos, que aumentou a precarização do trabalho no Brasil e não aumentou empregos, conforme ela prometia. Ela foi uma perda em todos os sentidos. Mas não basta a gente revogar, né, e simplesmente voltar para a CLT dos anos 40, porque existem uma série de modalidades de trabalho, como o trabalho por plataformas de aplicativo, como o home office, que são trabalhos que não estavam contemplados naquela lei e que precisam ser regulamentados. Precisa se assegurar direitos para o motorista de Uber, para o entregador de aplicativo, para quem está em home office, que às vezes trabalha mais em casa do que se estivesse na empresa, porque não tem horário, não tem regulamentação. Então, eu sou a favor da revogação da reforma trabalhista e da ampliação de direitos para categorias que não estavam incluídas na CLT. E sobre a reforma tributária, defendo desde muito tempo uma reforma tributária progressiva no Brasil. É uma excrescência o sistema que a gente tem hoje, em que quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Não dá para admitir que quem tem um carro velho pague IPVA e quem tem jatinho, helicóptero, iate ou jet ski do Bolsonaro não pague R$1 de imposto. Então, eu defendo, né, tributação de lucros e dividendos, como ocorre na maior parte dos países, de fortunas, de grandes heranças, né, uma redução da tributação sobre consumo, que é o centro do nosso sistema tributário, e um aumento proporcional da tributação sobre renda e patrimônio. O senhor tem uma trajetória muito ligada ao movimento social, sobretudo à pauta da moradia. Quem o senhor pretende representar no Congresso? Quais categorias o senhor vai representar, caso chegue lá? Olha, eu pretendo representar os interesses populares, de forma geral. Né? Não vou ser apenas um deputado que representa o interesse da luta por moradia. A luta por moradia é de onde eu venho e, naturalmente, vai ser uma prioridade também do nosso mandato, se eleito. Né? Eu tenho conversado muito com o Lula e tenho conversado com os movimentos sociais para a gente construir um novo programa de moradia no país. Olha o tanto de gente que tem morando nas ruas. Esse é um drama nas grandes cidades brasileiras. Então nós precisamos de um novo programa de moradia, mas nós precisamos também de um programa emergencial de combate à fome. Nós temos feito as cozinhas solidárias que atendem nas periferias do Brasil inteiro, um trabalho voluntário, com doações. Imagine isso virando política pública, uma política emergencial de combate à fome. Isso vai ser um centro do meu mandato. Mas também defender servidores públicos, né? A gente poder garantir um plano de carreira nacional para os professores, a garantia do piso, né? O reajuste adequado para os servidores públicos que estão sendo desvalorizados, são tratados igual nada, né, por esse governo. Né? Eu quero defender os trabalhadores e trabalhadoras, a maioria do povo brasileiro. O senhor fez uma crítica aqui ao orçamento secreto. O que o senhor imagina que seja a solução para essa questão? Que método pode substituir o orçamento secreto? Qual o destino que o senhor acha que pode ter essa discussão? O orçamento secreto tem que acabar. Simples assim. Você tem já há muito tempo as emendas individuais, as emendas de bancada. Isso sempre existiu e isso não desvirtua o orçamento da União pelo volume. Veja, tem 19 bilhões de reais previstos para o orçamento secreto no ano que vem. Isso é um absurdo. Isso acaba com a capacidade de quem ganha a eleição democraticamente decidir as prioridades do país. O Lula pode chegar a ganhar a eleição dia 1º de janeiro e dizer: minha prioridade é gerar emprego, combater a fome e fazer moradia para as pessoas. Um exemplo. Se ele diz isso e continua o orçamento secreto, e chega o deputado e diz: não, minha prioridade é fazer uma ponte na minha base eleitoral, o que vai sair é a ponte, não as prioridades do governo.
Então, nós temos que acabar com o orçamento secreto. O Congresso sempre funcionou sem orçamento secreto. No ano passado que começou esse absurdo, essa roubalheira. Então, a luta que eu quero fazer no Congresso Nacional é para pôr fim, de uma vez por todas, a isso que nunca deveria ter existido, que é o orçamento secreto. Certo. Candidato, muito obrigado. O nosso tempo já está se esgotando. Agradeço ao senhor pela participação, pela contribuição aqui e até uma próxima. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Jomir, agradeço muito aí a oportunidade que a Folha criou e lembrando que nós temos que, nesse momento, daqui a 11 dias, nós não vamos decidir só os próximos 4 anos, nós vamos decidir o futuro, nós vamos decidir uma geração nesse país. É muito importante votar consciente no primeiro turno já para eleger o Lula e para eleger uma grande bancada de esquerda nesse país. Obrigado. Tchau, tchau.